Muito bem, meus amigos internautas ligados no Jornada Esportiva, no Locomotiva Esportiva, estamos começando na cornetagem. Nosso primeiro programa vai abordar os assuntos da semana e temos muitos assuntos no esporte bauruense e no esporte brasileiro como um todo. Olá, meu caro Fábio Toledo, feliz da vida. Hoje você vai elogiar, não vai cornetar o Palmeiras, campeão da Florida Cup. Rafa, dá pra cornetar sim, né? Com a Florida Cup, como eu já tinha mencionado do basquete, né? Do Interliga, seria a Florida Cup do basquete, o Bauru ganhou. E está mostrando, né, pelo menos no primeiro turno, essa diferença que tem ali de títulos. Florida Cup também dá para citar, né? O time do Palmeiras vai ter que fazer muito mais do que mostrou na Florida Cup. Agora, se você está cornetando o Palmeiras, que foi campeão da Florida Cup, imagine o corintiano aqui. A gente está começando meio descontraído e já entregando os caras. Um é palmeirense, outro é corintiano. Corinthians perdeu a Florida Cup, já tem piadinha. Se o Palmeiras não tem Mundial, o Corinthians não tem Florida Cup, Lucas Guanais. Olá. Olá, mas o Corinthians está na copinha ainda, né? Ainda está disputando aí, vai pegar o Internacional. E, coitado de Interligas, né? Falar em copinha, quem vai ser o campeão da copinha? Porque na semana que vem eu vou cobrar vocês aqui. Vocês são bons de palpite. Grêmio. Corinthians. Internacional. Olha, aí só falta o Oeste ganhar. Aí o pessoal que está assistindo o vídeo, depois na semana que vem manda uma mensagem. Vocês não sabem nada de futebol. Aliás, foi surpreendente para vocês o Oeste tirar o São Paulo? Não, acho que surpresa em copinha é muito difícil, né? A gente esperar mesmo. Eu fiz reportagens, né, para FPF TV em Jaú. Foram 2 jogos e nos 2 jogos o time que jogou melhor perdeu. Perdeu muitos gols e acabou sendo eliminado. Então, a copinha é muito difícil, né? Você considerar alguma coisa surpresa, porque é um jogo. Um dia você tem um jogo, o outro você descansa, no outro jogo você, né, mais um jogo. E no caso do Vasco teve questão aí de chuva, então ele teve que jogar praticamente 3 dias seguidos. Então a copinha vai muito mais além do que qualidade técnica, tem resistência também, emocional. Então não é sempre o melhor time que acaba chegando, né? São Paulo merece uma corneta, Lucas? Eu acho que foi longe. O time do São Paulo não fez uma primeira fase muito convincente e foi crescendo de produção. Teve algum momento que eu achei que seria que ele cresceu na hora certa, sabe, que poderia deslanchar numa fase mata-mata. Deixou chegar, uma história assim, mas acabou parando no Oeste. Eu acho que pro nível que o São Paulo tinha apresentado, principalmente na primeira fase, eu acho que tá ok. E a copinha também, o título é muito legal, tem a piada em cima do Palmeiras e tudo mais, mas o que importa é revelar o jogador, o desenvolvimento mesmo, e também nem tanto para time grande, porque para os times maiores é mais para apresentar para a torcida, para o São Paulo conhecer a base, para o Corinthians conhecer a sua base, o Palmeiras, blá 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 blá. Porque todos os times grandes já conhecem os jogadores, por exemplo. Aliás, tem jogador que está no Sub-17 já está sendo negociado com a Europa. Justamente, né? Todos os jogadores da base do G13, vamos ressuscitar essa entidade aí, do Clube dos 13, perdão, já são conhecidos entre os próprios clubes. A copinha também é muito mais legal para revelar um jogador que sai do Oeste, um jogador que sai de um clube que teve outro clube também que foi bem longe do Centro-Oeste, eu acho. Tiveram vários esse ano. Só lembrando que se o Oeste for campeão, não será um título inédito para Barueri. Vou lembrá-los que também o saudoso Roma de Barueri um dia ganhou a Copa São Paulo, justamente diante do São Paulo, hein? São Paulo, quando pega time de Barueri, parece que treme, como diria o outro. Mas é legal que o São Paulo também ele chega nas fases mais agudas todo ano, né, na Copinha. E mesmo quando você tem boa parte da base saindo, né, no decorrer do ano, São Paulo foi campeão da Copinha no ano passado, muitos jogadores, né, foram pro time adulto. No caso do Palmeiras esse ano foi até antes, né, os jogadores que se destacaram na categoria de base na temporada passada já estão com os adultos, então, né, desfalcaram, entre aspas, aí, o Palmeiras na Copinha. E até muito por conta disso, né, o time
perdeu muitas bases ali, né? Muita jogador de referência na equipe, como o Gabriel Veron, o Gabriel Menino, que inclusive, né, já mesmo na Florida Cup já conseguiram o seu espaço, né, no elenco que está tendo essa reformulação, e a base foi um dos pontos positivos aí do Palmeiras na Florida Cup, até antecipando, né, o nosso tema. Muito bem, não, já estamos desenvolvendo. Acabou a Florida Cup, Copinha está acabando. Vamos ao que nos remete aqui na nossa cidade, glorioso Esporte Clube Noroeste, aqui representado. Essa camisa é um pouco antiga, de 2007. Se você, internauta, tiver a mais recente, pode mandar pra gente, que serve aqui como cenário. Ou uma clássica, né? Eu gosto também das camisas antigas. Você gostou da retrô aqui do basquete? Pô, essa aí, sem dúvida. Bauru. Essa é do Bauru tempo Basquete. que era a Associação Bauru Basquete. O Bauru Basquete com T e I no final, não é aquele com K, E e T que... Ficou Nutella, né? Bom... vamos falar. É para internacionalizar a marca, Rafael. Vamos lá. Nossos consumidores de fora. Antes do Bauru Basquete, vamos falar do Noroeste, que estreia no próximo sábado, dia 25, às 3 da tarde, contra o Cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo, de Chuck e Companhia Limitada. E o Noroeste deve contar com Richarlison, jogador que foi a cereja do bolo ano passado. Acertou no início dessa semana com o Norusca. Só um detalhe: Richarlison só ficará à disposição a partir da quinta, sexta rodada, provavelmente o jogo contra o Linense. Por quê? Richarlison estará participando de um reality show na Record, então, por conta disso, ele só estará à disposição na quinta rodada. Então eu pergunto aos senhores, começando por Fábio Toledo, é digno de joinha ou de cornetagem a chegada do Richarlison? Digno de joinha, né? Um jogador que tem já um histórico, jogador famoso, tanto é que vai fazer reality show, né? Tá mais popstar até, né? Pois é, mas é um jogador que pode dar também, né, mais volume, né? O elenco do Noroeste é muito bom já, né? Do Luiz Carlos Martins, ser um bom técnico, jogadores, principalmente no meio de campo, né? Falando-se do Richarlison. Tem muitos jogadores, né, principalmente para a posição de volante, o que dá também uma oportunidade para a gente ver o Richarlison talvez jogando um pouco mais à frente ali, né, talvez como um meia esquerda ali. O Noroeste ainda precisa, né, de alguns elementos ofensivos, principalmente do centroavante e de mais um meia ali de criação. Então dá até para a gente pensar num Richarlison mais ofensivo. Ele tem qualidade, né, joga bem, então... dá para pensar ele jogando, né, numa função diferente do que a gente viu até mesmo na 3 passada, quando ele jogou de segundo volante, primeiro volante ali. Pelo que o Noroeste tem, né, tem bastante volante, né? Tem o Jonathan Paulista, tem o França, tem o Rogério Maranhão, até mesmo o Matheus Blade, que é zagueiro, pode jogar na lateral direita, pode jogar também como primeiro volante. Então, e o Luiz Carlos Martins gosta, né, do Matheus Blade. Então, dá para ver o Richarlison nesse time, mas um pouco mais à frente, né, jogando ali na criação. Até porque não é uma função que vai exigir muito fisicamente, muito combate. Por mais que ele tenha experiência, seja inteligente, vamos usar aquele clichêzão, sabe os atalhos do campo e tudo mais, mas a posição de volante é uma das que mais exige hoje em dia, né? Só não pode cobrar escanteio curtinho, né? Tá, pelo amor de Deus, não, né? Mas um pouco mais à frente, a A3 é um campeonato muito divertido, a gente gosta muito, onde o Noroeste está hoje, mas não é um campeonato que inova taticamente, que não é um torneio europeu, um campeonato brasileiro para primeira divisão. Então o Richarlison, aqui na nível de Série A3, não vai precisar executar aquelas funções que muitas vezes meias avançados e atacantes fazem nos times maiores, né, nos times de elite, de pressionar a defesa. Aqui não, provavelmente seria uma função mais ofensiva que desgastaria menos, poderia desgastar menos, ao meu ver. Se dá um joinha ou uma cornetada na chegada do Richard? Joinha. Mas não é para se apoiar nisso. Como você disse, ele vai chegar na 6ª rodada, o Noroeste não pode jogar depois que ele chegar só. É a cereja no bolo, novamente. É a cereja do bolo, realmente. O elenco já foi montado, não havia ainda
o planejamento para trazer o Richarlison, mas teve a oportunidade, né? Ele já estava treinando na pré-temporada com a equipe mesmo sem o acerto, mas não era o principal nome para chegar assim, era a cereja no bolo. Eu até acho que nesse ano o Richarlison não vai ser um elemento tão fundamental como ele foi o ano passado. O ano passado o Betão até fez um planejamento de jogo pensando no aproveitamento total do Richarlison. Acho que o Richarlison agora é um bônus, é um up a mais, é uma opção a mais do Luiz Carlos Martins. Até pelo que ele trabalhou nos treinamentos, nos coletivos e até nos poucos jogos treinos, e aí fica a minha única cornetada aqui na preparação do Noroeste. Faltou ao Noroeste realizar mais jogos treinos ao longo da sua pré-temporada. Principalmente em janeiro, né, quando teve o treino tático já. Eu acho que o Richarlison ele vem agregar, vem somar. Ele não é hoje a peça fundamental. Eu vejo outros elementos neste elenco mais primordiais até que o Richarlison nessa futura trajetória de Série A3. Para a gente finalizar, Norusca, sábado, lá no 1º de maio, São Bernardo e Noroeste. Palpite. Tá esperando palpite já? Claro! Tudo que será dito hoje será cobrado na próxima semana. Eu acho que o São Bernardo tem até um jogador, uns nomes interessantes. O técnico é o Renato Peixe, né? Que é ex-atleta, né? Jogou aí de lateral direito, jogou no São Caetano, jogou no outro São Bernardo. No outro São Bernardo, né? Na verdade, esse Esporte Clube São Bernardo eu acredito que é o principal São Bernardo. É o São Bernardo raiz. Isso. É aquele São Bernardo. Você não é do tempo de vocês, acho que vocês não eram nem nascidos. Em 1986. De volta no túnel do tempo. Não era. O Noroeste disputou um quadrangular final da antiga segunda divisão e subiu para a primeira, enfrentando o Cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo. É um time com mais história, que passou bastante tempo na Bezinha também, né? Isso. Então... O outro São Bernardo Futebol Clube é o Emergente, né? Que está na 2. Que é o Tigre, né? Esse aí já é o Cachorrão. Tigre do ABC! Ô, musiquinha chata, rapaz. Toda vez que ia fazer jogo lá era o tempo inteiro isso. Ô, coisa chata. E aí? Empate. Estreia fora de casa, Noroeste tem mais qualidade que São Bernardo, mas São Bernardo é um bom time. E a 3 também é aquela história, né? Você descobre muita coisa depois que ela começa. Então, eu acho que empate seria um resultado legal para o Noroeste começar fora de casa, sem grandes sustos, sem levar um empolguei também. Acho justo. Eu vou de 1-0 no Noroeste. Conseguir uma vitória aí, apesar de ainda falta um pouco mais de qualidade ofensiva. Já tem uns jogadores bons ali no ataque, então pelo menos para uma estreia 1-0 já tá ótimo. 1-1. Lembrando que o ano passado o Noroeste estreou contra o Comercial e venceu lá em Ribeirão Preto por 1-0. Mudando de tema, saímos da Locomotiva e vamos para as meninas. Eu continuo na Locomotiva. Eu tô aqui também ainda. Locomotiva Esportiva. A gente tá aqui ainda. Aliás, www.locomotivaesportiva.com.br, vai ter alguma coisa especial aí da 3? Vai ter, já estamos com conteúdo preparado ali. Na véspera da estreia do Noroeste, aí na sexta-feira, a gente vai soltar o especial da 3. Vai rolar, já é tradição já. Toda véspera a gente solta. Muito bem, então você acesse aí www.locomotivaesportiva.com.br, também pelas redes sociais, né? Twitter, Instagram. Vamos presentes. Aí o pessoal tem mais informações e vai ficar bem atualizado aí da Série A3. Vai ter guia da 3 também ou não? Não, vai ser um especial só. Que é difícil a gente pegar informação. O time de futebol tem essa crítica, né? Principalmente Série A3. Então você tem que cornetar os times da 3 que precisam dar mais informação. Aí não é joinha para o time da 3, não. Aí tem comunicação, né? Falta comunicação, né? A gente vê, por exemplo, o basquete, o vôlei tem um pouco mais disso agregado, né? Mas o futebol cai, né? Com relação a desce de divisão, a qualidade cai também, né? De assessoria, de comunicação mesmo. Não apenas pra gente que vai fazer especial, até mesmo pro torcedor do clube. Tem uns times que é complicado você ficar sabendo o que acontece. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa do Norusca para a gente ir pro vôlei? Não, eu ia complementar só essa informação do Fábio, que apesar do futebol ser mais caro que basquete e vôlei, por exemplo, mesmo assim uma Série A3 ainda dá mais audiência do que um NBB, muitas vezes, por exemplo, que é uma Superliga, exceções feitas a jogos
playoffs, jogos de maior importância e tudo mais, mas fase regular, acesso em sites, em coisas, futebol ainda dá mais, custa mais para manter o time, mas também poderia dar mais uma atenção maior na comunicação. O futebol é o carro-chefe do brasileiro. Mas aqui em Bauru nós temos também vôlei, temos basquete, e o vôlei, na sexta-feira eu já tinha sentido um zum no ginásio. Fui questionar o glorioso Adriano Pucinelli, e aí a minha pulga não ficou só atrás, na orelha, ficou no corpo inteiro. Né? Deu uma coceira. Deu uma coceira, rapaz. Que eu perguntei se a Denísia, ele me respondeu: não me pergunte isso, não vou dizer nem que sim, nem que não. Falei, onde há fumaça, há fogo. Até soltei na transmissão lá do canal Vôlei Brasil. Os caras não botaram muita fé, não me chamaram de louco, evidentemente. Não me chamaram de louco. Mas falaram assim, a Denísia, num time que já tem Valquíria, Maihara, Andressa, onde as centrais, em tese, estão funcionando bem, a Denísia no SESI Vôlei Bauru, não levaram muita fé na minha informação, mas ontem, depois até me mandaram mensagem depois aí nas redes sociais, falando, não é que você tinha razão mesmo? E a Denísia chegou, e aí, joinha ou cornetagem para a chegada da Denísia? Joinha, porque é uma jogadora que tem um nível muito grande, né? Mesmo com o Bauru tendo bastante opção, né, de centrais, não vou levar em conta, né, a Paula Gucci, que nem foi utilizada praticamente nos jogos, mas a Valquíria, a Andressa e a Maihara tiveram, né, alguns bons momentos, mas faltou alguma coisa. O bloqueio, né, tem essa dificuldade ainda de encaixar, e a Denísia é um nome de seleção, né? Agora, você não acha que a nossa necessidade maior era uma passadora, embora sejamos justos, na sexta-feira esse fundamento funcionou melhor, principalmente nos momentos em que a americana, que foi inclusive Viva Vôlei, ficou ali fazendo a função. A Gabi Cândido não foi tão bem, mas enfim, a nossa produtividade foi maior do que anteriormente, quando a Tiffany estava fazendo essa função. Sim, necessário, né, seria necessário trazer uma passadora, mas também seria necessário utilizar a passadora na posição dela, né? Não utilizar a Tiffany como ponteira esperando que ela passe alguma bola. A Tiffany é oposta, atacante ali, está ali para atacar. E você ganhou... usar também a Polina também para receber passe. E ganhou mais uma sombra no ataque, porque a Kimberly entrou muito bem. Sim, nesse jogo, nessa vitória sobre o Pinheiros, o Anderson, né, fazendo a variação ali, mostrando a qualidade do elenco que tem, né, das jovens aparecendo, né, a Gleice tinha se mostrado em outras partidas, agora a Kimberly, que fez um bom paulista. Eu não entendia porque ela não era utilizada na Superliga, mesmo com o Bauru perdendo, mesmo com momentos de baixa da Polina dentro dos jogos e tal, e da Tiffany também, momentos de baixa da Tiffany. A Kimberly não era utilizada, né? Não era nem sequer relacionada em algumas partidas. Volta para o segundo turno, com essa oportunidade ela, né, rende o esperado, né, na minha opinião, e a Tiffany também tem essa nova concorrência, principalmente para a posição de oposta, né? Eu acredito que com a volta da Polina, a Polina vira titular e a Kimberly vira uma opção de segunda opção ali para a oposta. Sobre a Denísia, ela vem aí com um histórico, né, atual, né, nos últimos anos no Campeonato Italiano, de vencer durante os 3 últimos anos como o melhor central na Liga Italiana. Então, é uma jogadora que tem muita qualidade, já tem 32 anos, mas já, né, vem mostrando que tem lenha para queimar ainda, né? O Guanais pode até falar um pouco mais sobre o porquê dela vir, né, do voleibol italiano, mas ela vem com qualidade, com tarimba. Teve uma lesão, né, no ombro, mas eu acredito que já vai estar recuperado aí para essa reta final, né, metade para o final de Superliga. Joinha ou corneta para a Denísia? Não tem como não dar joinha para a Denísia, né? A questão lá foi o seguinte, até ela teve um burburinho nas redes sociais, porque ela negou a vinda primeiramente. No começo de janeiro, um jornalista italiano publicou que ela estava de saída do Scandice, né, que é o Scandite, não sei como é que pronuncia exatamente. Scandite, tem que fazer assim com a mão também, eu esqueci. O do time que ela jogava na Itália.
esse jornalista publicou que ela estaria de saída, ela vindo para o Brasil, não mencionou clubes, mas falou que estaria de volta no Brasil. Ela nas redes sociais desmentiu, falou que ia cumprir o contrato, que ainda tinha com o clube, ia continuar, não ia voltar, e alguns dias depois foi anunciada aqui pelo SESI Vôlei Bauru. Depois ela voltou às redes sociais e explicou o que aconteceu. Ela teve essa lesão no ombro, o treinador garantiu que ela seria usada no segundo turno do campeonato italiano, que está para começar também, só que antes da volta dela, o treinador foi trocado. Caiu, e o novo não fez muita questão de usá-la não. E pensando em Olimpíada... Aí ela falou, antes da casa cair pro meu lado aqui, eu vou pro Brasil. Justamente, 2020, ano olímpico, o Brasil já tem a vaga garantida em Tóquio, então ela veio aqui ficar nos holofotes, jogar num time que ela será titular, porque será, né? Apesar das boas centrais que temos, você não coloca a Denisa no banco simplesmente, e vem para mostrar serviço, para ficar em evidência e conseguir e garantir ali a sua vaga para Tóquio 2020, que vai ser ali daqui a poucos meses. Também já estamos em contagem regressiva para Tóquio, né? Tóquio é logo ali, né? Já diria aquele... Tóquio é logo ali, rumo a Tóquio. Muito bem, para finalizar o assunto vôlei, eu quero dar um joinha, mas joinha maiúsculo para o Anderson Rodrigues, pela coragem que ele teve na sexta-feira de promover as mudanças, deixou a Dani Lins 1-7 inteirinho no banco de reservas, colocou a Kimberly, algo que ele deveria fazer já há muito tempo ele deveria dar uma oportunidade para a menina que foi bem no Paulista, deveria dar oportunidade na Superliga, finalmente ele deu, encorajou-se e colocou a Kimberly em quadra, e para mim fica muito claro, né? Agora fica o momento cornetagem aqui. Está na hora da Tiffany esquentar um pouquinho o banco. É uma jogadora que eu tenho um profundo respeito, tem uma história bacana no esporte, mas não atravessa um bom momento. E esporte, seja ele qual for, a gente tem que avaliar o rendimento no momento. E o rendimento no momento da Tiffany está abaixo das demais na equipe do SESI Vôlei Bauru. Pela qualidade do elenco, pelo que a gente viu nesse jogo do Pinheiros, dá para ter um pouco da noção do que seria um time titular, né? E algumas opções vindas do banco. A Tiffany encaixaria nessas opções vindas do banco nesse momento, junto com a Kimberly, a própria Nayane. E a gente teria, na condição atual do time, já contando com a Denísia, o time ali com a Gabi Cândido e a Saru Haidt, que se mantendo essa qualidade que ela mostrou contra o Pinheiros, pode render bem, né, para a equipe. A Polina ali de oposta, com a Val ou a Andressa ali juntamente com a Denísia, a Dani Lins e a Tássia, né? Mas tem uma coisa também, né? A Denísia é central de nível top mundial, não é nacional, é mundial. Você acrescentando a Denísia, já somando Dani Lins, já somando a Polina, a Sara é um prodígio norte-americano também, tem tudo para ser uma das principais jogadoras norte-americanas, que a gente sabe, não tem vôlei profissional, as jogadoras têm que ir embora de lá depois da faculdade, mas tem boas seleções, sempre teve boas seleções. É mais um elemento para colocar uma pressão no SESI Vôlei Bauru para subir de posições, para conseguir incomodar, não apenas subir de posições, porque agora também já foi um turno, os times mineiros já dispararam, o Sesc também já está lá em cima, e talvez, falando especificamente de posições, talvez não haja nem mais tempo para o Bauru subir muita coisa. Acabou em quinto no primeiro turno, mas para fazer mais frente, né, também a essas equipes que têm um potencial técnico, um elenco maior, principalmente as equipes mineiras e o Sesc, eu reitero. Outra coisa, continuar perdendo jogos, alguns jogos bestas, por exemplo, Pinheiros, São Caetano, alguns jogos que o Bauru teve dificuldade, outros que perdeu, o Fluminense, que não poderia ter perdido, que na verdade foi o que custou essas posições, né, esse G4 do primeiro turno para o Bauru, esse mando na Copa Vôlei Brasil. Com a Denise agora, é mais um elemento para que isso não aconteça, é mais uma pressão. É mais um peso. É mais um peso para o Bauru agora. Por falar em melhorar de posições, vamos ao nosso glorioso Bauru Basquete, que na sexta-feira conseguiu a primeira vitória no retorno.
Aliás, o Demetrios, numa conversa com o Renatinho, do Fox Sports, disse que o objetivo dele no segundo turno são 10 vitórias em 15 jogos. Conseguiu a primeira, só faltam 9 agora, Lucas Guanais. Só faltam 9. O grande problema é que esse era o planejamento do primeiro turno. Porque o primeiro turno, o Bauru Basquete teve 9 jogos em Bauru e 6 fora. Agora, no segundo, são 9 jogos fora e apenas 6 em Bauru. E um desses 6 é contra o Minas. Então, o Demetrios quer 10 vitórias. Beleza, uma já foi. Então, vamos contar que o Bauru Basquete pode perder 5 jogos. A gente até estava brincando semana passada sobre isso. Franca e Flamengo fora seriam derrotas aceitáveis. Minas dentro, Mogi fora. Mogi agora está um pouco mais desfalcado, mais ainda com o Gruber, a gente vai falar disso também. Mas é uma proposta ousada que o Bauru Basquete tem como conseguir, mas vai ter que ralar. Tem o Unifacisa fora também. Ou seja, já apareceram vários jogos aqui só sem pensar muito de derrotas que seriam aceitáveis, digamos assim. Que não seria um grande absurdo o Bauru perder. Assim como foi, por exemplo, o São José no primeiro turno aqui, naquele jogo das 2 prorrogações. O São José venceu por 98-94 na plena panela de pressão. Com o Bauru ajeitadinho, enfiou 28 pontos em pleno Lineu de Moura. Mas, vamos ver, é um planejamento ousado do Demetrios para chegar onde sempre se achou que o Bauru fosse chegar nessa primeira fase. Vamos ver se vai dar certo. E aí, Fábio, vitória, eu daria até uma cornetagem no time de São José, que quem já viu São José, as equipes de São José que jogaram, já rivalizaram muito tempo com o Bauru, vê hoje até triste, porque o torcedor de São José é um torcedor fanático, é um torcedor que comparece ao ginásio. É muito pobre hoje o nível do São José. Mas Bauru não tem nada com isso. Cumpriu o objetivo que era vencer lá no Vale do Paraíba. E o torcedor lá pega no pé, inclusive agora, do Paulo Jaú, já pedindo, a cabeça dele. Tudo bem que todas as sequências ruins aí das equipes, muita gente reclama já com o técnico, mas o caso do São José, essa temporada está muito ruim, Foi difícil para o São José se ajeitar financeiramente para a temporada. Chegou atrasado no mercado e aí foi na Argentina, trouxe alguns nomes aí que contra Bauru não fluíram, O Mariani, o Figueiredo, o Ambrosino tiveram um desempenho ruim. Quem chamou a responsa em São José foi o Duda Machado novamente, E além dele também o Eugênio, o Sérgio, o pivô da equipe josense também muito jovem. E esses jogadores aí com mais tarimba também são jovens, O Figueiredo, o Mariano não são tão experientes assim. Também não são do alto nível do basquete argentino, não se comparam, por exemplo, a Farriano, a Balbi, ao Sadi, mas estão tendo essa oportunidade aí. E contra Bauru, principalmente, não renderam, Tiveram que contar com a experiência e a garotada, O jogador experiente e a garotada para tentar fazer frente ao Bauru, que não conseguiu, Porque o Bauru já, desde o começo, mostrou a sua força, com variações, novos estilos, novas jogadas, que a equipe não vinha mostrado, o ataque funcionando melhor. A gente viu os jogos no final do primeiro turno, tava ruim de ver, o ataque bauruense no 5 contra 5, principalmente, era sofrível, Não tinha uma organização assim, era muita infiltração, muita jogada individual, Esperando mais do Higgins e do Farriano, E não tinha muita qualidade nisso. No jogo contra São José mostrou, a movimentação sem bola é muito importante, e a gente via, por exemplo, os passes do Farriano nas costas da defesa. O Higgins conseguiu fazer pontos assim, o Gabriel Jaú conseguiu fazer pontos assim, o Renato Carbonari, o Draper deu uma movimentação diferente para o time no ataque, um jogador mais atlético que o Massi, não fica tão postado, numa mesma posição. Fez algumas jogadas interessantes ali, até mesmo com o Renato. Então, o time do Bauru mostrou evolução, A gente cobrava uma evolução desde o Campeonato Paulista. Eu lembro que... Estamos cobrando faz tempo. Depois do primeiro jogo no NBB, o Bauru teve aquele tempo entre o final do Paulista e a estreia no NBB. E eu lembro que eu comentei na transmissão que a equipe não mostrou evolução alguma. E também durante o primeiro turno não havia mostrado isso, Tinha muitas dificuldades.
depois desse jogo contra São José, a gente já viu algumas diferenças. É um time mais azeitado ali no ataque, o que é muito importante para Bauru, além de explorar um pouco mais a defesa, a transição rápida, que é o que vinha dando certo. O Bauru também vai aproveitar isso. O legal do Bauru nesse jogo foi que o começo foi muito parecido com o que o Bauru sempre fez. É o que o Demetrios acredita que esse elenco pode fazer, de acordo... Que até não é o que o Demetrios tem como ideal, né? Quando ele monta os times, ele prefere um jogo mais cadenciado, mas acabou vendo que pelas características dos jogadores que vieram e também dos que subiram da base, como é o caso de Samuel, o Lucas Brito veio de fora, mas também é um jogador jovem, que é um time que funciona mais em transição, com mais posses durante o jogo, uma finalização mais rápida, então ele se adequou a isso. Ponto positivo para o Demetrios nesse sentido. Então o Bauru começou da mesma maneira que ele começou o primeiro turno inteiro, vencendo os primeiros 5 minutos. Com transição, com roubos de bola, Fagiano conseguindo organizar os contra-ataques, rápidas sinalizações. E o São José fez o que todo mundo fez contra o Bauru no primeiro turno. Marcação zona no final do primeiro período. Qual que foi a questão? No primeiro turno o Bauru se desesperava. O Bauru não conseguia superar a zona, o Bauru tinha muita dificuldade com isso, muitas vezes o jogo começava a desandar ali, as viradas muitas vezes aconteciam ali, e o Bauru não conseguia, exigia muito fisicamente do Fagiano. Então, tanto a pausa, essa pausa de 20 dias, deu mais opções para o Demetrios trabalhar, mais variações para combater a defesa em zona, como também teve a volta do Larry, que ajuda bastante nessa questão. E São José fez isso, tirou uma vantagem, é importante dizer. Parecia que, por um momento, eu até pensei, putz, será que o Bauru não mudou nada, né? Será que continuou com essa dificuldade? Porque o São José estava perdendo por 13 pontos, começou a marcar a zona, diminuiu para 4. Mas aí o Demetrios pediu tempo e o time conseguiu se organizar. Aí sim, ponto positivo, joinha, conseguiu corrigir um problema crônico do primeiro turno. Ainda é muito cedo, foi uma equipe, São José é uma equipe fragilizada, como a gente falou, tomou 108 pontos do Bauru, mas dias antes tomou 103 do Corinthians, por isso até que a torcida está bem, cobrando bastante lá, está bem irritada, tomou 211 pontos em 2 jogos, 3 dias, 4 dias. É muita coisa. É muita coisa de uma vez só, mas o Bauru conseguiu se livrar de problemas que não conseguia no primeiro turno. E aí, repito, passa pelas novas variações decorrentes do tempo de treino que o Bauru teve, do tempo de descanso entre o jogo de Franca e o jogo de São José, que foram 22, 23 dias. Passa muito também pela volta do Larry e pela volta, cabe dizer aqui, do Jaú, que o Jaú voltou de lesão nitidamente sem confiança, nitidamente com medo. O Jaú, quando ele acertava até os primeiros arremessos, a gente até tinha a esperança de ter um Jaú regular durante os 40 minutos, mas isso quase nunca aconteceu. Teve uma boa partida contra a Franca, teve outra agora, ao que parece, Jaú retomou a confiança, está apresentando o nível que a gente sempre esperou. É isso aí. Bom, vamos pensando o joinha e a cornetada que vocês vão dar da semana, porque a gente está chegando ao final. Meu joinha da semana vai para o Daniel, corredor da BDA. Ele faturou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Cross Country, lá no Espírito Santo, e vai disputar agora o Campeonato Pan-Americano no Canadá no próximo mês de fevereiro. Então, teríamos vários joinhas, porque foi um final de semana agitado, mas o meu em especial vai para o Daniel, grande corredor, futuro brilhante pela frente, atleta aí revelado pela ABDA Bauru. E a minha cornetada da semana vai para a diretoria do Bauru Basquete. Você modificar o jogo contra o Rio Claro, tirar das 7 da noite e colocar às 8 no mesmo dia que Noroeste e Marília, não resolve nada. Você só vai evitar o primeiro confronto com a torcida do Marília. Mas, enfim, vai ficar um jogo completamente esvaziado. E era um jogo importante para o torcedor apoiar o Bauru Basquete. Não adianta. No Brasil, a gente falou há pouco aqui no programa, concorrer com o futebol é maluquice. Ainda mais concorrer com o Noroeste e Marília, que é um jogo à parte aqui na nossa cidade. É o duelo de maior rivalidade do
Esporte Clube Noroeste. Então, fica a minha cornetada da semana para essa mudança que não foi mudança, lamentavelmente, e o meu joinha para o Daniel. Seu joinha, sua cornetada, ô Fábio. A cornetada vai para essa mesma, né, situação aí do basquete, porque situação das torcidas até, né, a gente aceita por uma hora mais, mas eu acho que talvez o Bauru esteja pensando que serão públicos diferentes para basquete e para futebol, mas é clássico, né? Tem que ter um pouco mais de bom senso, e se teve a condição de alterar, né, o horário ou a data para a liga, não sei se eles pediram para alterar a data, a liga não mudou, não sei, mas é errado, né? Você está praticamente no mesmo local ali. Você vai realizar um clássico do interior, um jogo muito importante, que vai dar bastante público. Você vai perder pelo menos uma parcelinha ali, né, da torcida. Não apenas a gente vem do nosso lado, né, de jornalista para as coberturas, mas também dessa visão do torcedor. E o meu joinha vai pro Larry Taylor, né, que conseguiu fazer essa volta aí. Muita gente, né, lamentava, né, a falta dele dentro do NB. O alienígena voltou. O alienígena. Esse é o verdadeiro alienígena. João Guilherme do Fox. Para de chamar o Balbi de alienígena, porque o verdadeiro é Larry Taylor. O alienígena está de volta e, né, já ajudando bastante, né, a equipe do Bauru, que a gente pode destacar, né, que geralmente estava dependendo muito de Wiggins e Fagiano aí. Nesse último jogo aí, fez bastante jogadores ficaram com mais de 10 pontos, né? Bastante legal. 7 jogadores ficaram com mais de 10 pontos, isso ajudou bastante o Bauru nessa vitória. Seu joinha e a sua cornetagem da semana, para matar. Meu joinha vai para a Denísia. É uma jogadora, como eu disse, de nível, as principais centrais do mundo, não é só do Brasil. Então, é até muito legal isso, né? Que o vôlei, por não existir uma liga como a NBA, consegue aglutinar melhor as jogadoras de elite. É até um dos motivos que o vôlei ainda está acima do basquete no Brasil, né? Você pega os principais jogadores do Brasil, vão um dia para a Europa, o sonho é para a NBA, alguns conseguem. As principais jogadoras de vôlei, o torcedor que vai ao ginásio, ele consegue ver aquela seleção que ganhou vários ouros olímpicos, ele consegue ver Bernardinho comandando o Sesc, ele consegue ver o Zé Roberto Guimarães comandando o Barueri, a Denise agora no Bauru, ele consegue ver essas jogadoras que ele sempre torceu, sempre conquistaram as principais glórias do esporte naquela modalidade, na sua cidade, na sua quadra, no seu país, que é alguma coisa que não acontece no basquete. E aí não por culpa das ligas brasileiras, dos times brasileiros, mas por conta do mercado internacional, né? Europa e NBA estão muito acima do Brasil ainda. Então, ponto positivo para a Denísia, foi uma oportunidade de mercado, é coisa de quem tem dinheiro, também é bom salientar, não é que ela preferiu o Bauru, que Bauru tem um projeto. Bauru tem um projeto muito bom, mas Bauru tinha projeto e dinheiro. Bauru tinha disponibilidade financeira na hora, tinha a oportunidade de colocar ela para titular sem grandes problemas. Então a Denísia veio também por causa disso. Bom, e você também pode mandar o seu joinha, a sua cornetagem, pode cornetar a gente, pode mandar um joinha, fique à vontade. A gente falou sobre vários temas aqui, você também pode mandar sugestões, temas. Você que assistiu o vídeo, gostou, compartilhe aí com os amigos para que eles possam assistir também. E mais do que isso, manda a sua cornetagem, o seu joinha da semana, que no próximo programa a gente divulga aqui o seu nome, a sua participação e o que você cornetou, o que você achou de legal na Semana do Esporte bauruense e do Brasil como um todo. Obrigado ao Lucas, ao Fábio e a você que esteve conosco nesta primeira transmissão aqui do nosso YouTube do Jornada e do Locomotiva Esportiva. Até semana que vem, se Deus quiser.